Essa audiência pública é um ato institucional do Ministério Público, porque estamos aqui para ouvir a população da cidade de Araruna e dos termos circunvizinhos. A audiência pública busca ouvir todos os senhores a respeito de temas que digam respeito ao Ministério Público. Não se trata de encontro político partidário. Portanto, eu peço ao auditório que evitem discussões político-partidárias. A audiência pública, ela se caracteriza por facultar a palavra a todo o auditório e, nessa circunstância, todo mundo irá falar 5 minutos. Quem quiser falar, falará 5 minutos, com uma prorrogação de apenas mais 2 minutos, totalizando 7 minutos. Ultrapassado o tempo de 7 minutos, a palavra será cassada. Nós estamos aqui para ouvi-los. Então, essa é a oportunidade que o Ministério Público tem de chegar até vocês, de vir à cidade de Araruna para conhecer as necessidades, as demandas, as situações que afligem a população, os clamores da própria sociedade em relação às demandas que digam respeito a direitos fundamentais da pessoa humana. Então, muito agradecida pela presença de todos. É uma oportunidade da sociedade, diretamente com o ouvidor, trazer as suas demandas e entender melhor como pode usar a ouvidoria para fazer solicitações, denúncias. Existe hoje ainda uma utilização um pouco precária desse veículo da ouvidoria, porque as denúncias, em geral, elas são genéricas e são apresentadas sem nenhuma documentação que acompanhe a denúncia, o que inviabiliza, muitas vezes, o início de uma apuração. Então, acho que essa oportunidade também serve para orientar melhor como deve ser formulada uma demanda na ouvidoria, sempre especificando o máximo possível o fato, indicando possíveis testemunhas e, dentro do possível, juntando algum elemento que possa confirmar que aquela denúncia é verdadeira. Ou seja, uma fotografia, um documento. Muitas vezes a denúncia ela é feita muito abstrata e sem nenhuma documentação que dê suporte a essa denúncia, o que tem inviabilizado muitas vezes o início de uma apuração e muitas vezes de fatos importantes. É um prazer ter todas as pessoas, todos vocês aqui, pessoas da sociedade e autoridades, para ouvir, conhecer melhor os problemas daqui de Araruna, Cacimba de Dentro, Itacima e Riachão. Para mim, principalmente, que acabei de chegar, é muito importante para termos uma noção melhor dos problemas, das necessidades, de onde o Ministério Público deve atuar de maneira mais eficiente sempre. E aqui hoje vamos ouvir a sociedade aqui representada pelas senhoras e pelos senhores, saber os conclamos, as necessidades, os problemas, para que de forma objetiva o Ministério Público da Paraíba possa contribuir de alguma maneira para a melhoria da vida em sociedade aqui nesses 4 municípios. Vamos iniciar a nossa audiência pública propriamente dita. E a nossa audiência pública, como eu disse, se caracteriza pela manifestação do auditório. Eu só peço que não ultrapasse o tempo que já foi explicado e que não desvirtuem o objetivo da audiência pública. Portanto, dando início aos trabalhos,
Eu faculto a palavra. Dizer que é uma alegria imensa poder receber a ouvidoria do Ministério Público na nossa cidade. Não é a primeira vez e a gente fica extremamente satisfeito em poder ver o Ministério Público de forma itinerante, indo às cidades para ouvir a população. Estamos aqui para dizer que é uma alegria, mais uma vez, em recebê-los, porque a ouvidoria fazendo esse grande prestação de serviço, que é sair da Procuradoria e ouvir a população em loco, nas cidades, para que elas possam verdadeiramente fazer, de fato, as denúncias fundamentadas, documentadas, para que possa auxiliar o Ministério Público, se for o caso, em abrir os inquéritos e responsabilizar quem de direito está cometendo o deslize, o crime, seja ele de qual especificação for. Dizer também, Vital, um grande problema que a gente enfrenta, que é a questão dos ônibus escolares. Até que domingo agora vai ter a vistoria de novo. Às vezes eu vejo, que eu vi um dia aqui, que às vezes por pequenas situações se reprova uma vistoria de um ônibus. Eu estava no dia aqui, tudo perfeito. Vital, eu, junto com a minha equipe, quando, não é domingo, sexta-feira, tem que estar todos os ônibus lá, eu vou fazer a vistoria. Eu estou fazendo agora porque só sobra para a gente, que é o gestor. Eu trouxe uma equipe e eu vou fazer a vistoria primeiro. Mas quando o ônibus sai de Cacimba dentro, que chegou aqui, o pisca não funcionou mais. Porque nós temos um grande problema, Excelência, de 90% dos ônibus escolares vão para a zona rural. A zona rural não é uma estrada boa. A gente faz o melhor possível, mas não é uma estrada boa. Então, com aquela aderência da estrada, vai, folga alguma coisa, o pisca para de funcionar, a luz de ré de repente não funciona, a lâmpada queima, e às vezes assim, a gente pode ser punido e prejudicado por uma coisa tão simples. Mas também, eu acredito que quando acontece isso, que eu até peço aos meus motoristas que, olha, pelo amor de Deus, veja lá por que foi reprovado. Até quando chegar para o MP, para vocês também ver, as excelências ver essa questão de a gente não ser tão punido por umas coisas pequenas. Mas quem ganhou com isso foi os alunos. Quem ganhou com isso foi a sociedade. Quem está ganhando com isso somos nós, prefeitos. Nós, há 2 semanas, nós tivemos o homicídio de 2 jovens na cidade de Araruna. 2 semanas seguintes. Em uma semana houve um homicídio, na semana seguinte outro homicídio, e envolvem jovens e adolescentes. Eu queria saber do Ministério Público, diante dessa situação, que nós já estamos 2 semanas seguidas, tem indícios, a cidade é pequena, o povo fala muito, que inclusive os envolvidos, os investigados, são também crianças e adolescentes. E quais seriam as medidas em que o Ministério Público, as ações, já que se tratam dessas pessoas, desses autores e das possíveis vítimas, que poderia ser feito, porque vem crescendo muito essa questão do envolvimento de jovens e adolescentes no crime aqui no município, né? É do conhecimento de todos, acredito que se comenta muito isso na cidade, e tivemos esses 2 homicídios, fora outros homicídios que houve na cidade que não tinha relação com crianças e adolescentes, mas especificamente com as crianças e adolescentes, que aqui o Ministério Público, quais medidas que a gente poderia, em parceria com o município, em parceria com os demais órgãos, com o Conselho Tutelar, com CREAS, CRAS, com assistência social, para que a gente fizesse um trabalho mais preventivo ou algo do gênero em relação a isso. É um problema complexo, que não cabe tão somente à Secretaria de Educação, nem ao Ministério Público, nem à Polícia Militar, nem ao Judiciário. É uma conjunção de fatores. Nós temos as redes sociais aí influenciando, incentivando a cada dia mais a falta de valores, o uso desse tipo de entorpecentes, né? E o que vem causando, levando a esses crimes. Então, os jovens muitas vezes vêm sendo seduzidos, seja pelo aqueles que vão trabalhar no traficando, infelizmente, cometendo atos infracionais, outros que vão se utilizar e que estão saindo desse caminho. Mas, de nossa parte,
estamos de portas abertas para construir ações em conjunto, promover eventos com a Secretaria de Educação, como eu disse, Secretaria de Esportes, Conselho Tutelar, e trazer outras atividades, outros eventos que possam trazer para esses jovens perspectivas de outras atividades boas que todos nós conhecemos, que podem realmente, de alguma maneira, prevenir, além do trabalho que a própria Secretaria de Educação, né, do município e do Estado pode fazer, que é trabalhar sobre a questão do uso de drogas dentro de sala de aula. Os professores são muito importantes nesse papel, e realmente não é Araruna, nem nenhum outro município aqui, Cacima, Riachão, nem Cacima de Dentro, foge da realidade do nosso estado, do nosso país. Eu sempre tive, como cidadão e político, uma admiração pelo Ministério Público. Sempre. Um órgão que realmente, da justiça, que às vezes faz a diferença. Sempre faz a diferença. Mas quando eu passei a ser gestor, presidente de Câmara, a gente começa a ver realmente as coisas diferentes. Eu, quando entrei em 2021 na Câmara Municipal como presidente da casa, eu enfrentei uma batalha realmente para combater a corrupção, que era uma coisa que realmente chamava atenção. E eu fui bem recebido em algumas audiências aqui pelo Ministério Público de Araruna, na pessoa do promotor Dr. Pedro e outros promotores. Mas o que tem me chamado muita atenção, doutor Aristóteles, não é nem da parte dos promotores, mas o leque de funcionário que muitas vezes dificulta o percorrer do processo. Isso beneficia a corrupção, que muitas das vezes a gente quer combater, mas encontra dificuldade, encontra muitas das vezes barreira que impede da gente punir esses corruptos. E eu tenho visto dentro do Ministério Público alguns funcionários realmente tendo amizade fora, no contexto das autoridades fora, para dificultar o caminhamento dos processos. Isso tem me chamado muita atenção. A lentidão beneficia o corrupto. Muitas das vezes a gente leva anos combatendo, e quando chega na hora de ser punido, há uma barreira que impede a gente ver aquela punição acontecer. Só citar algum dos requisitos, onde o presidente da casa lá fazia pix da conta da Câmara para conta pessoal. Eu nunca vi isso na história. Mas lá acontecia. E até hoje eu estou esperando pela uma punição dessas pessoas. Infelizmente, a lentidão tem contribuído para que não for punido. E eu preciso que realmente o Ministério Público acompanhe realmente e faça acontecer as coisas de verdade. Porque a corrupção da política é uma coisa que, se você não entrar homem certo, correto, não consegue combater. Nós temos um adolescente, que eu não vou citar nome, né, por questão de ética, que o mesmo, ele sofre por forte domínio de crack, não é? E se encontra hoje, atualmente, não é, no município de Solânia. Nós já lutamos muito com esse adolescente, não é? O município já uniu as forças para tentar ajudar esse adolescente. Inclusive, o nosso gestor, nosso prefeito Nelinho, juntamente, né, com todas as secretarias, a gente já conseguiu internação particular para esse adolescente. Só que a iniciativa do Conselho Tutelar, como as demais secretarias, geralmente, como os colegas aqui conselheiros sabem, é internação voluntária. Já acionei para ele até o PPCAM, eu aqui perguntando para os colegas vizinhos, dos conselhos vizinhos, e eles dizem que ainda não acionaram o programa de proteção, a criança e adolescente ameaçada de morte. Porque, inclusive, esse adolescente alega que não está em Cacimba de Dentro, porque por questão de ameaças, que ele já sofreu, porque ele comete furtos, né, por conta da questão das drogas, que ele é muito viciado. Vocês estão compreendendo? E
que acontece? Nós solicitamos ao MP a questão de uma internação compulsória, não é, para esse adolescente, se for possível, não é, porque voluntariamente ele não fica o tempo que ele tem que ficar. O senhor disse que é um caso mais antigo, sem o nome assim, pode ser que já tenha passado por mim, a gente já tenha movimentado, mas sem o nome fica mais complicado. Mas falando de forma mais abstrata, para o senhor, a gente tem que colocar que a internação compulsória realmente é a última medida, quando realmente assim não tem mais nenhum jeito, porque é a medida mais extrema, realmente. E aí o senhor deu esse depoimento aqui, a gente vai analisar, porque às vezes está aqui no depoimento, mas não está dentro do processo. A gente tem que fundamentar isso tudo com muita calma, ter um laudo médico também atestando esse vício dele, toda essa questão de provas, porque a internação compulsória é determinada pelo Poder Judiciário. Mas eu peço que o senhor, ou às terças-feiras, quando a gente faz o atendimento um pouco na promotoria, ou aqui após a audiência, possa me passar o nome desse adolescente, para que a gente, ou o número do procedimento, se tiver, para que eu possa anotar e dar o devido andamento a esse caso importante. O que vivemos hoje aqui, na educação melhorou, a infraestrutura está bem, mas a nossa saúde, não só de Araruna, como de todo o Brasil, o sistema SUS, mesmo sendo um órgão de muito recurso, não funciona totalmente bem em nossa cidade. E quando se procura, se reclamam e acham que a pessoa está fazendo crítica destrutiva. Eu vou falar porque eu estou vivenciando e porque eu já vivi por diversas pessoas que me procuraram. A saúde de Araruna está totalmente doente. Não adianta falar nem pregar, não sou mulher de pregar. Por diversas vezes eu fui procurada no PA, no ponto de atendimento, por pessoas que me conhecem, por ser professora, por já ter trabalhado por mãe, de servidor, e eles me procuram, e quando eu chego lá no pronto atendimento, não pelos servidores, que tratam altamente bem, são pessoas que estão no PA, a maioria prestadores de serviço, mas tem aquela harmonia de respeito. Pelo menos comigo, às vezes que eu precisei, nunca fui destratada. Em nenhum órgão de Araruna, eu quero frisar isso bem, porque as pessoas têm esse respeito por mim, eu também sei respeitar na hora que é necessário, mas também não levo desaforo para casa. A verdade é assim. E por diversas vezes que fui procurada por pessoas que estavam doentes no PA, todo mundo sabe que o PA, o pronto atendimento, você chega, faz o atendimento, se tiver bom vai para casa, se não tiver é socorrido para outros locais. E fui ameaçada, dizendo que eu estava fazendo baderna no pronto atendimento e que eu até fui ameaçada de processo. Eu, particularmente. E não tenho medo, porque todas as denúncias que eu fiz ao Ministério Público, todas foram verdadeiras. E se foi algumas arquivadas, é justamente para isso que seja arquivado, mas não vou deixar de falar em defesa do povo de Araruna, porque além de eu ser representante de uma categoria, eu sou cidadã, pago meus impostos e tenho o direito de exigir. Então, por diversas vezes, continuando, que eu fui ao PA, para o pronto atendimento, um médico, um rapaz jovem, altamente competente, me atendeu muito bem, doutor Caio, vou frisar o nome porque realmente merece aplauso. A preocupação dele com um paciente que já fazia 7 dias, que todos os dias dava entrada no PA com o mesmo problema, e sem poder fazer a regulamentação, porque não tinha vaga. E essas regulações, elas são atualizadas diariamente. Às vezes o quadro modifica, então já tem que entrar em contato para dizer a situação do paciente e pedir urgência, porque na realidade a dificuldade de leitos é grande, viu? E principalmente quando se trata de situações de emergência, né? De UTI, aí é bem difícil.
Lá em João Pessoa tem casos da UPA que ficam semana, 10 dias, 15 dias aguardando vaga. Muitos deles morrem. A gente chama até perda de objeto. A providência demora tanto a chegar que os pacientes morrem porque não tiveram como esperar. Então é muito triste essa realidade. Quero só, de forma muito cirúrgica e muito precisa, falar, e quando falo do prefeito Vital, nós falamos com muita propriedade, e que as pessoas que aqui se encontram, elas possam, de início, saber o que significa a ouvidoria. A ouvidoria do Ministério Público é esse, eu vou chamar, não sei se estarei certo, desse órgão, dessa parte deste órgão ministerial, de que tem este elo da população com os senhores. É através dele que chegam as demandas. E essas demandas, elas precisam ser muito bem analisadas por Vossas Excelências para que não possa existir denúncias caluniosas, digamos assim, ou de muita má-fé. Digo isso porque fico responsável, por determinação do prefeito Vital, de todas as demandas que chegam oriundas deste órgão ministerial, de fazermos as devidas respostas, dos encaminhamentos nos prazos legais e sempre munidos de informações que, em 100% das vezes, vão de encontro às informações passadas pelos denunciantes. Dito isto, pessoas que me antecederam aqui informaram que continuarão fazendo denúncias e informações, e elas são extremamente importantes, porque nós vivemos num Estado democrático de direito, capitão Alan Jones. E por estarmos num Estado democrático de direito, as pessoas têm o direito e o dever legal de procurar os órgãos de fiscalização e neles encontrarem o amparo do que necessitam. Agora, se ter, né, ou se ajuizar ações que vão de encontro ao que verdadeiramente é fato e é realidade, torna-se a chamada denunciação caluniosa, que é um crime previsto no nosso Código Penal e agora, com a alteração dada na lei, agora é um crime contra a administração pública, muito mais severo e muito mais tendencioso àquelas pessoas que praticam desse tipo de forma. E isso é tão nítido aqui em Araruna, e doutor Pedro Henrique sabe disso, porque nós já tratamos muito sobre ele nessas situações, porque antes aquelas pessoas que denunciavam subscreviam as denúncias, e agora se utilizam do anonimato. E o anonimato ele vai através, principalmente, ou quase 100%, prefeito Vital, da ouvidoria. E é a partir da ouvidoria que essas denúncias se tornam notícia de fato, se tornam inquérito, e aquelas pessoas que faziam e subscreviam certos tipos de denúncia, que todas elas já foram arquivadas, e vou falar especificamente do município de Araruna, ela agora tem receio de fazer escrita e subscrever essas denúncias. E agora fazem de forma anônima. E nós sabemos que são as mesmas pessoas, porque não precisa ser expert, nem fazer uma perícia naquele documento, para se saber que os termos são os mesmos. Infelizmente, só não tem mais a mesma coragem de escrever, de subscrever aquela peça denunciante e colocar, como se diz, a cara a tapa. Depois de muitas e inúmeras denúncias sendo arquivadas, outras delas se utilizando o nome de terceiros, que quando são chamados ao feito, revelam que não tinham nem conhecimento de que aquele tipo de denúncia tinha sido feito, agora tentam, de alguma forma, se tirarem como vítimas e se dizerem que são ameaçadas. Quando diz que a nossa saúde aqui em Araruna está doente, isso me entristece muito, porque, na realidade, não é verdade. A gente tem todos os nossos serviços funcionando normalmente, todos os postos de saúde com médicos, com dentistas, com enfermeiros, todos bem, com material de expediente, material médico hospitalar. Nós temos um SAMU que funciona, que todos os dias dessa gestão e que nós assumimos, nunca faltou um médico, certo? Temos um pronto-socorro que foi criado em menos de 2 meses, porque o hospital daqui fechou quando nós assumimos, e nós, com muita batalha, conseguimos abrir esse pronto-socorro, que até hoje também nunca faltou um médico de plantão, em nenhum dia, e que nunca faltou
a equipe que o nosso coordenador falou. Quando se diz que se procura o pronto-socorro e que o médico é excelente, a equipe é excelente, eu não entendi, porque a saúde não presta, porque a própria pessoa diz, fui muito bem atendida, o médico é excelente, a equipe é excelente, a culpa não é da equipe, porque os funcionários são excelentes. Então, o que é que não é excelente? Aí isso dói na gente que procura fazer sempre o correto. Eu hoje agradeço muito ao Ministério Público, porque quando eu assumi aqui, na verdade, eu era uma funcionária de João Pessoa, funcionária pública, e quando eu assumi essa parte administrativa, realmente, a minha experiência de lidar com aquela realidade foi muito difícil. E eu pedi ajuda justamente ao Ministério Público. Eu me lembro que o promotor era Dr. Leonardo. E eu fui conversar com ele e pedir ajuda a ele. E todas as orientações e toda a sabedoria que eu tenho foi passada por ele também. Agradeço muito quando ele me disse, procure sempre fazer o correto, procure sempre se documentar. Quando se chega na minha sala, eu tenho o meu birô e tenho a minha estante cheia de documentos, porque como eu já tenho um pouquinho mais de 60, eu ainda sou naquela coisa de papel. Então, eu gosto muito de papel e estou toda munida de documentação. Eu amo. E digo a todos os funcionários, todos os médicos que se apresentam, todos os enfermeiros, preparem seus prontuários, porque o documento que vocês têm para se defender é o prontuário. Então, não adianta, porque nós estamos todos documentados com tudo que a gestão faz em todos os serviços. Eu quero parabenizar essa audiência do Ministério Público. Ouvidoria é ouvir para que a gente possa aprimorar ainda mais as políticas, os serviços, para que possa chegar na sociedade. Quero dizer que Araruna ela tem uma rede extremamente equipada, estruturada, não só com órgãos, mas com pessoas e profissionais capacitados para atuar diante de qualquer necessidade e qualquer problema que possa surgir. Em relação ao diálogo, a rede de Araruna, modesta parte, eu fui conselheiro tutelar por 3 mandatos consecutivos, conheço muito bem essa política e sei do papel e da responsabilidade de manter o diálogo para que as políticas e para que as medidas protetivas possam chegar. Alguns adolescentes, basicamente os adolescentes que praticam pequenos furtos, que fazem uso de drogas, nós temos bastante dificuldades, quanto conselheiros tutelares, em apoio da família, né? E nós temos apoio dos órgãos municipais aqui do nosso município, mas tem algumas portas ainda que se encontram não fechadas, mas com algumas barreiras pessoais em relação a pessoas. E o Conselho Tutelar, e muitas das vezes, se encontra, digamos assim, impossibilitado de de adentrar até o Ministério Público com uma certa, digamos assim, uma certa resistência para não sofrer retaliações pessoais, as quais muitas vezes a gente é chamado a atenção por algumas palavras, né, por algumas ações em relação a documentações. E isso nos deixa, digamos assim, um pouco parados, né? Nós, como representantes do Conselho Tutelar, a nossa defesa, o nosso trabalho é em prol da criança e adolescente. E quando nós buscamos, digamos assim, a educação, porque um aluno não está frequentando a aula, e nós buscamos os familiares para que haja uma interação melhor, tanto na educação como com o adolescente, muitas vezes ele não quer, muitas vezes os pais não têm mais domínio sobre esses adolescentes. Nós queríamos saber qual papel ainda nos falta para que esse adolescente seja resgatado, né? Resgatado tanto para o seio familiar, no ponto de ele aceitar, a entender que necessita tanto da família como da sociedade. Hoje no município nós temos adolescentes
que vagueiam cidades em cidades em prostituição. E nós já chamamos a atenção dos familiares, não tem mais domínio, não frequenta as escolas adequadamente, não frequenta as instituições impostas, não tem mais um certo domínio. Nós não sabemos mais o que fazer. Para resgatar um adolescente que não respeita nem mais aos pais dele, aos seus parentes, ou os seus parentes são alcoólatras, ou são drogados, ou estão sumidos, ou ele foi abandonado, além dos traumas psicológicos, é uma atuação difícil. Então, tão somente, conselheiro, com a atuação em rede, como eu falei antes, e essa rede, ela é horizontal, ela não é hierarquizada, o Ministério Público não está aqui, os outros órgãos estão aqui, mas todos os órgãos municipais e estaduais que atuam na área da criança e adolescente devem atuar em rede. E aí, o Ministério Público está à disposição. Isso é algo que eu acabei de chegar, mas já tenho comentado com alguns que procuram o Ministério Público, né, conselheiros de outros municípios, outras autoridades, que podemos e devemos construir a nossa rede de atuação para cada município. Secretaria de Educação, de Saúde, Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, todos os órgãos e entidades que lidam com criança e adolescente, porque realmente não é fácil, são problemas difíceis que as instituições atuando em separado não conseguem, às vezes em rede também é difícil resolver, mas atuando em rede, com interlocução, com os devidos encaminhamentos entre as áreas, fazendo fluxogramas, a gente consegue otimizar e às vezes trazer resultados melhores e basta a gente conseguir resgatar um. Se a gente conseguir resgatar um, melhorar a vida de uma criança e adolescente, a gente já tem feito o nosso trabalho. Como conselheiro tutelar, todos que estão aqui presentes, os nossos colegas, sabemos que não é fácil lidar com violação de direito todos os dias, abuso sexual, vulnerabilidade social, que todas as vezes que procuramos a secretaria somos, graças a Deus, resolve os problemas. Claro que não são 100%, não é verdade? Mas, assim, a minha preocupação como conselheira tutelar é os casos de abuso, que são constantes. E, assim, a minha preocupação maior, que todas as vezes que a gente leva as crianças para o NPC ou adolescente, sempre vem negado. E existem indícios nítidos realmente. Então, assim, é muito preocupante. Doutor Reinaldo, assim, às vezes, muitas das vezes, até recebo ligações da promotoria. E o que foi que o médico falou? O legista falou o quê? Então, assim, como conselheiro, eu fico até sem resposta, porque existe o laudo, né? O laudo médico, todo acompanhamento da rede. Então, assim, a minha fala como conselheira tutelar sabemos que nada é 100%. A gente, muitas das vezes, somos questionados porque não fazemos nada. Mas, assim, como os casos que tem recente, que a gente sabe, os 2 adolescentes que cometeram o ato infracional, um deles passou pelo Conselho Tutelar, não foi de hoje, já encaminhamos também para o Ministério Público, a gente pediu ao PPCAN também, ele simplesmente rejeitou. Buscamos todos os meios, que de imediato, quando chega um caso assim, a gente aciona a rede. E a gente senta de imediato, muitas das vezes ficamos até meia-noite, 10 horas da noite, tentando resolver essas situações. Mas sabemos que não é fácil. Não é fácil. Então, assim, eu não tenho nada a questionar, e sim a agradecer à Rede de Proteção de Araruna, né? Em nome da nossa psicóloga e coordenadora, Suelen e Sabrina, parabéns a vocês. O nosso secretário, que sempre lhe dá o seu melhor, a gestão também, como não dizer. Mas, como eu venho a falar, não é 100%. Mas, assim, a minha preocupação como conselheira tutelar é os casos de abuso sexual. O crime, as drogas, a gente sabe que não combate assim. Porque, assim, a família, a sociedade tem que cair em cima. Não é só as autoridades, Conselho Tutelar ou Ministério Público ou Judiciário, não, gente. É a família, é a população, é a rede, faz sim, mas não cumpre. Quem tem que cumprir, quem tem que fazer por onde resgatar essa criança e adolescente é os pais, é a família. Então, assim, a gente não culpa ninguém. A gente sabe que hoje em dia, cada dia, o crime está crescendo. Existe, claro, palestras
em escola, existe sim tentar mostrar a prevenção para os adolescentes e as crianças, mas é difícil, porque hoje em dia o abuso sexual, as drogas, o alcoolismo vem da família. Então, a gente faz nossa parte, mas não fazemos 100%, porque se a família não cair em si, não se ajudar, não vai ter como resgatar essa criança, esse adolescente. Eu fiquei muito triste como conselheira tutelar, que estou à frente do órgão, como todos os meus colegas que estão presentes aqui, Graça e Antônio, porque esse caso, a gente tentou resgatar esse adolescente. E muitas das vezes ele chegava pedindo socorro, pedindo ajuda, e a gente, o secretário e a equipe do CREAS, a gente sentou muitas das vezes e não sabia nem o que fazer, porque ele dizia, não pode acionar a polícia, senão vão me matar. Então, assim, é nossa vida em risco, é a vida do adolescente em risco, mas se a família não comparecer, se a família não ajudar, se a sociedade não ajudar, quem vai ajudar, minha gente? Então, assim, sabemos que ser um conselheiro tutelar não é fácil. Eu sou secretário de Administração, Finanças e Planejamento de Araruna, e nós temos uma pasta muito demandada pelo Ministério Público, né? Porque nós tratamos tanto da parte pessoal, como a parte de licitação, a parte processual, e a população aqui que está presente, o Ministério Público, a gente vem dar uma informação que, quando nós chegamos aqui, doutor Serpa, aí a gente já teve um momento, conversa muito breve, e a gente disse que quando nós chegamos aqui, apesar dessa demanda toda, nós sentimos uma dificuldade tremenda em achar documentos aqui para atender ao Ministério Público e à própria população de Araruna, funcionários aposentados, nós não tínhamos documentos, né? Então houve em 2017, quando chegamos, uma dificuldade muito grande de atender a população nesse sentido, porque a população e os servidores que são parte integrante de toda a nossa gestão tinham uma dificuldade de algumas informações, inclusive para a aposentadoria. E isso foi muito complicado no início. Hoje, para vocês terem uma ideia, e a população de Araruna já está sabendo, e a gente vem divulgando, foi implantado em Araruna todo o andamento processual eletrônico. Então, a população que precisa encaminhar seu processo, encaminhar e acompanhar seu processo em Araruna, ela tem o acesso devido a esse procedimento. Nós estamos concluindo agora, o prefeito Vital já autorizou, e é uma etapa que nós vemos passo a passo implantando, que não é fácil, a parte de doação. Então, isso é transparência. Então, a pessoa que pede, que chega para solicitar um exame, algum material, algum azudo, uma cesta básica, um negócio, nós estamos lançando isso dentro do procedimento eletrônico de Araruna. Então, nós vamos ter claramente e transparência total agora nessa parte de doação. Eu gostaria de fazer um pedido junto à gestão, algo que já está sendo dialogado, e também pedir a parceria do Ministério Público, no sentido de, em breve, podermos nos articularmos para que os profissionais da saúde, educação e assistência social possam receber o curso de escuta protegida. Fala-se muito da questão do atendimento à criança ou adolescente em situação de violação de direito ou em risco, mas não é só o profissional de psicologia que tem a atribuição de acolher e escutar. É todos aqueles que encontram no serviço público. Porque nem sempre vai ser o psicólogo ser o primeiro a ter o contato com a vítima. Às vezes é o professor na escola, às vezes é o enfermeiro no pronto atendimento ou na unidade básica de saúde. Então, eu vejo essa necessidade, já tinha conversado com o nosso secretário André sobre isso, e exponho aqui a necessidade de pedir esse compromisso e execução desse curso junto aos profissionais do município. Aproveitando a fala da psicóloga, muito pertinente o que ela falou, em relação ao que muitas vezes as crianças sentem, bullying na escola, qualquer que seja a discriminação, e a maioria das vezes a sociedade ainda encara como brincadeira. Eu creio que a brincadeira ela só é bacana quando o outro está sorrindo, quando é vexatório, quando é discriminação, não é brincadeira. E eu gostaria então de levantar essa pauta, reforçar o que ela disse, porque muitas vezes essa discriminação acontece dentro dos muros das escolas,
acontece na frente de adultos e que acham que aquilo vai passar. E essa criança que está crescendo, aprendendo a descriminalizar o outro, ele vai, consequentemente, crescer com a percepção errada do que é ser um ser humano e de como tratar bem o seu semelhante. Então, enquanto mãe, eu peço que esse projeto, essa pauta, seja levado em consideração para que haja um treinamento e que nós possamos ser os olhos do Ministério Público. O Ministério Público ele não vai estar em todos os locais, mas um professor, um gestor, um enfermeiro, seja lá o órgão que tiver ali, acesso a qualquer tipo de violência, não encare como normal. Hoje, a ouvidoria do Estado da Paraíba, do Ministério Público do Estado da Paraíba, existem 5 tipos de acesso da população, certo? O primeiro seria através do telefone fixo, telefone convencional. O segundo, através do WhatsApp, que também está disponível para vocês o número de acesso. Através do e-mail, certo, da ouvidoria. De forma presencial, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, na cidade de João Pessoa. E por último, e não menos importante, que inclusive eu acho que é a plataforma que tem mais o acesso hoje da população a ela, que seria a plataforma digital, certo? Essa plataforma digital, hoje ela é acessada pelo público, pelo cidadão, através do site do Ministério Público do Estado da Paraíba, certo? Assim que vocês acessarem o site do Ministério Público do Estado da Paraíba e adentrarem no link da ouvidoria, vocês serão direcionados a esse formulário eletrônico, certo? E no formulário eletrônico é onde vocês, o cidadão, vai poder juntar a manifestação, elogio, pedido de informação, algum tipo de requerimento ao Ministério Público do Estado da Paraíba. Esse formulário eletrônico ele vai ser composto, primeiramente, pela identificação da parte, certo? Como o doutor Aristóteles falou, a doutora Sônia também acabou de falar. Hoje, o Ministério Público do Estado da Paraíba também aceita essa manifestação através do anonimato. Existe lá a aba de vocês botarem, se identificarem, ou se quiserem, se acharem melhor, não se identificar através do anonimato, ou se utilizar também da forma sigilosa. Eu sempre costumo falar isso, que existem esses 2 tipos, esses 2 meios de manifestação, de forma anônima, como também de forma sigilosa, certo? Logo em seguida, vocês vão identificar o local que está sendo o fato, onde está se passando o fato, certo? E logo em seguida, vai ter a área para que vocês possam, informar o que vocês querem do Ministério Público do Estado da Paraíba. E ratificar aqui o já dito por doutor Reinaldo, por doutor Pedro, por doutora Sônia, por doutor Aristóteles, a importância, certo, dessas manifestações circunstanciadas, certo, com o maior número de informações possíveis, certo? Por quê? Porque assim que elas forem enviadas ao membro, certo, com a atribuição para o feito, terá mais facilidade na questão de quê? Da resolutividade do caso.